Olá, amigo, olá, amiga, olá você nesse começo de semana. Hoje é domingo, dia 17 de novembro, e o nosso tema de estudo de hoje é Sinais, Obras e Maravilhas. Isso mesmo, os sinais, as obras e as maravilhas de Jesus. A gente comentou ontem que as palavras de Jesus, o que ele dizia, testemunhavam de quem ele era. As suas obras testemunharam de quem ele era, porque uma obra, né, uma palavra, uma obra assim que Jesus fazia era incrível, era inquestionável. O que ele fazia, as ações dele, como a Bíblia mesmo fala, né? As pessoas ouviam Jesus como se ele tivesse autoridade, como se fosse alguém especial, e ele realmente era. Os seus sinais, as suas obras, as suas maravilhas, através de suas palavras, porque um ato vale mais do que 1000 palavras, e Jesus teve muitos e muitos atos de amor e misericórdia, em que ele mostrou o seu testemunho de quem ele era. Eu sempre me lembro daquele texto da Bíblia que nos fala que pelos seus frutos os conhecereis. Os evangelhos falam isso. Quais são os frutos que você tem tido na sua vida? Hein? O que você tem frutificado nessa vida? São coisas boas? Coisas ruins? Algumas coisas que não estão tão boas assim? Como é que você sente na sua vida? Que testemunho você tem dado? Deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho. E eu estaria orando por você. Faça seus pedidos, faça seus agradecimentos, compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas entendam e aceitem o amor de Deus e essas obras maravilhosas de Deus por nós na nossa vida. No Evangelho de João, Deus ali fez seus sinais e maravilhas. João nunca fala que o que Jesus fez eram milagres, né? Seja ressuscitar um morto, seja multiplicar pães, seja curar cegos, né? Cegos de nascença, que era algo impossível, né? Mas Jesus fez. Ele chama sempre de sinais, porque sinais são coisas que apontam para alguma coisa especial. Só que milagre por milagre não significa necessariamente alguma coisa especial. Nós sabemos que Satanás também pode fazer alguns milagres, né? A gente vê em algumas igrejas evangélicas muitos sinais ali, maravilhas, né? Alguns movimentos carismáticos também ali, coisas sobrenaturais. Eu lembro que eu tinha uma chefe, há muito tempo atrás, ela dizia que ela tinha um dente de ouro na boca, que surgiu de repente, né, durante o momento que ela estava ali seguindo uma fé religiosa, e quando ela abandonou aquela fé porque conheceu Jesus e foi buscar ali o Evangelho de Deus, misteriosamente aquele dente de ouro sumiu da boca dela. Então a gente vê muitos outros milagres, né? A gente vê aí muitos milagres de pessoas que se dizem possuídas por espíritos de pessoas, por médicos, né? E fazem curas espirituais, colocando as mãos ou até mesmo objetos, né? Algumas pessoas dizem que vendem, na verdade, balinha santa, né? Ou objetos sagrados, pedaço da Arca de Noé. Nossa, tem tanto absurdo que a gente vê por aí, vendendo a fé. Então, assim, esses milagres acabam acontecendo, né? Mas eles não são obra de Deus, são obra do maligno, que infelizmente trabalha fazendo com essa confusão na mente das pessoas. Milagres verdadeiros, eles vêm de Deus. E eu tenho certeza também absoluta, de coração eu falo para você nesse momento, olhando para você, que Deus às vezes opera realmente milagres mesmo em meio a algumas pessoas desses locais, porque a pessoa é tão sincera naquilo que acredita de Deus, na sua fé verdadeira em Deus, que Deus trabalha, que Deus faz, Deus age, porque é aquilo que ela conhece. Então Deus faz o milagre por amor a essa pessoa. E com o tempo Deus vai se revelando cada vez mais para que ela tenha um entendimento maior de quem é Deus e assim reconheça os milagres verdadeiros de Deus. Não estou falando de dente de ouro, tá? Isso nunca foi a promessa de Deus. Não quer dizer que você seguir Jesus, o céu vai se abrir e a sua conta bancária vai encher de repente e você vai ter todas as coisas. Deus não prometeu isso. Ele prometeu que estaria com você e supriria todas as suas necessidades reais. Mesmo que não seja sempre aquilo que a gente quer, mas é sempre aquilo que a gente precisa. Esse é um milagre também de Deus nas nossas vidas. Jesus ele fez muitos sinais, muitas maravilhas, todas elas comprovando o poder de Deus e a ação de Deus no nosso coração. E eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Vamos juntos abrir a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 5. Capítulo 5, no verso 17, diz assim. Assim, Jesus estava, só contextualizando, Jesus estava ali conversando com algumas pessoas, com os judeus, então ele diz o seguinte no verso 17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Verso 18. Pois, por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui nós temos o contexto de Jesus curando o paralítico e Jesus quebrando, de acordo com as regras daquelas pessoas, um mandamento.
Mas como assim? Jesus quebrava mandamentos? De forma alguma. Jesus não poderia ser o nosso grande exemplo, Jesus não poderia ser o substituto pelo nosso pecado se ele quebrasse qualquer mandamento. Nem da lei de Moisés, nem da lei de Deus, os 10 mandamentos. Jesus ele veio para cumprir a lei e não retirou nem o i, nem o tio, né? É o que ele mesmo diz, nenhum símbolo, nada do que a palavra de Deus nos mostra. Mas aqui os judeus, líderes religiosos, estavam questionando Jesus por ter feito um milagre de uma cura no sábado, como se o dia fosse mais importante que a pessoa. E não é isso. Na verdade, você e eu somos muito mais importantes que um dia, que qualquer dia, seja sábado, domingo, segunda, não importa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a criatura especial de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós somos mais especiais que o sábado. Mas os líderes religiosos acreditavam que o sábado era mais importante que as pessoas. Eles confundiram, tiraram as coisas, né, de perspectiva. Literalmente, tiraram as coisas de perspectiva. Eles abandonaram a crença de Deus, o que Deus ensina aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus sobre o sábado, e colocaram regras e mais regras que Deus nunca ensinou, que Ele nunca falou. Eram coisas humanas, sabe? Eram coisas que foram criadas por mentes de pessoas que até eram bem intencionadas, porque queriam guardar o sábado, guardar a lei de Deus, mas eles fugiram do padrão de Deus, da palavra dele. E aí esqueceram disso e começaram a colocar esse dia como se fosse mais importante do que a palavra de Deus, e Deus nunca disse isso. Os 10 mandamentos são extremamente importantes. Eles são um reflexo do nosso amor a Deus. Guardar o sábado, não matar, roubar, adulterar, tudo isso é extremamente importante. Nós resumimos muitas vezes esses mandamentos como amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Mas o ser humano é a coisa mais importante de Deus. Não é devolver o dízimo, não é a oferta. Jesus diz isso também para eles, né? Ele entra em conflito com eles, porque eles acreditavam que as regras eram mais importantes do que as pessoas, e não eram. Então Jesus vem e fala para eles, olha o seguinte, meu pai trabalha até agora. O sábado ele é um dia especial, é um dia importante, é um dia de amor e misericórdia, e Deus nunca para, seja no sábado ou qualquer outro dia da semana. O amor dele é derramado por nós, a sua cura é derramada por nós, é dada a nós, através da sua misericórdia, todos os dias. E esse foi um sinal que Jesus deu. O sinal de que o sábado é especial, mas que você e eu também somos. E os milagres de Deus, as ações de benevolência, de amor e misericórdia estão todos os dias, e talvez principalmente no próprio sábado, que é o dia especial de Deus para o ser humano, para a gente ter mais comunhão com o Senhor. Vamos ler então o verso 20, que diz assim: porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Então aqui nós estamos vendo as obras de Cristo, e são obras ainda maiores, maravilhosas, que Deus vai revelando, vai mostrando, para que a gente possa se maravilhar diante da bondade e do amor de Deus. E vamos terminar então só revendo rapidamente os versos 36 a 38, que diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai me enviou, isso mesmo, é que tem dado, e isso mesmo tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então Jesus fala aqui que as obras de Deus, as obras que ele faz, são obras que Deus confiou para ele. Tudo que Jesus fez, tudo que ele disse e agiu, era testemunho de sua obra. Jesus nunca perdeu de vista a sua missão. Ele cumpriu fielmente a sua missão, dependendo completamente do Pai. E essas obras testificavam de Deus, o Pai. Aí Jesus termina então no verso 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então Jesus fala para os líderes religiosos que eles não estavam na palavra de Deus. Se eles estivessem realmente na palavra de Deus, eles acreditariam nas obras de Cristo, porque eram um reflexo das obras do Pai. Nós corremos muitas vezes o risco de nos acharmos religiosos, especiais demais, e criando regras em cima de regras que não são a palavra de Deus, que são muitas vezes fruto da nossa cultura, da nossa criação, do lugar em que nós estamos, mas não são realmente a palavra de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, busque Deus. Permita que Ele fale ao seu coração e ouça e obedeça ao que Ele diz. Não o que eu estou falando para você, mas o que Ele diz na sua palavra, na Bíblia. Não o que o seu pastor, o seu padre, o seu líder religioso fala, mas aquilo que Deus diz. Obedeça e ouça sim os líderes, desde que eles digam de acordo com a palavra de Deus. E é isso que Jesus fala. Muitos líderes correm o risco de ouvir a palavra dos próprios homens, do ser humano. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Obedeça o ser humano,
desde que não vá contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a que deve estar máxima em nosso coração. Convido você a orar comigo nesse momento. Querido Pai que estás nos céus, nós pedimos que o Senhor nos mostre cada dia a Tua palavra, que a gente possa ouvir o Teu mandamento, ouvir a Tua palavra e obedecer por amor. Nós sabemos que as obras são importantes, mas não são elas que nos salvam. Elas são o reflexo de estarmos com Cristo. Que as nossas obras sejam maravilhosas também. Que nossa vida reflita o Teu amor, a Tua misericórdia. E que possamos ser salvos pela fé, pela graça de Deus. E que possamos ser testemunhas ao mundo do Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, lembre-se que os sinais, as obras e as maravilhas acompanham aqueles que estão com Deus. Porque são um testemunho vivo de que Deus é. E Ele pode usar você, se você permitir. Nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Te vejo no nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.